Fala galerinha abençoada, Diego Fortes com mais um vídeo aqui pro meu canal. Esse vídeo na verdade é um vídeo de volta, né? É um vídeo de retorno aos vídeos que eu sempre gravei aqui no canal e dei uma parada. E especificamente eu tô aqui agora no Starbucks comendo meu X-Danish e meu hot chocolate. Aqui no bairro de Metui. Aqui é bem legal, galera, essa localidade que eu tô aqui. Eu moro em Boston atualmente, Massachusetts, e aqui é um bairro chamado Metui. E esse mall aqui tem muita coisa bacana, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas esse vídeo hoje eu vou falar um pouco sobre a minha história para vocês, né, de retorno para os Estados Unidos. Na verdade, de arrependimento, que eu voltei pro Brasil e retornei para os Estados Unidos, ainda vão fazer um ano. Tenho 8 ou 9 meses, se eu não me engano, aqui na cidade de Boston, né? E para você entender um pouco mais dessa história, desse vídeo que eu tô fazendo hoje para você, a minha história, né, e da minha família inicia em 2018, quando eu sou morador, né, nascido e criado no Rio de Janeiro, e eu e minha esposa, a gente tem um negócio no Brasil, né, um negócio no Rio, na área da beleza, e o nosso negócio começou a dar certo. E quando a gente começou a ganhar dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o nosso passaporte e o nosso visto. E porque eu queria conhecer, eu sempre tive a curiosidade de conhecer os Estados Unidos. E no ano de 2018, a gente vem para os Estados Unidos. Na verdade, foi a minha segunda viagem internacional, eu nunca tinha saído do Brasil. Só tinha visitado a Argentina em 2015, se eu não me engano, no meu aniversário de casamento com a Cíntia. Para Bariloche nós fomos, e que já foi uma grande vitória ter saído, né, do Brasil. Nunca pensei em sair do Brasil. E quando a gente decide vir para os Estados Unidos em 2018, deixa eu comer, senão vai esfriar, galera. Isso aqui é bom comer quentinho. Quem não conhece, eu não sei se no Brasil tem, tá? Se chama X-Danish, tá? Cheese de queijo, né? X-Danish, muito bom, tá? Muito gostoso. Vem um queijinho aqui, ó, top. Então, nessa nossa vinda, galera, para os Estados Unidos, né? A primeira visita que eu fiz em 2018, essa visita, ela acontece, eu vou para Miami, depois eu vou para Orlando, e a gente se apaixona pelos Estados Unidos. A gente vê, cara, muito bom, é aqui que eu queria criar meus filhos. E após essa visita, a gente decide vir definitivamente, né, morar aqui nos Estados Unidos. Mas o que nos motivou a vir para os Estados Unidos não foram problemas financeiros, pelo contrário, nós estávamos no melhor momento financeiro da nossa vida, ganhando bastante dinheiro, trabalhando com beleza, com 5 salões no Rio de Janeiro. E a vida estava sendo muito boa. A gente tinha comprado um carro que era meu sonho, um carro bem caro. Só que aí a gente começa a se deparar com alguns problemas, algumas dificuldades. Como, por exemplo, eu comprei esse carro, que era uma Range Rover, né, no Rio de Janeiro, e andava com medo, querendo blindar o carro, porque tinha medo de ser assaltado, sequestrado. Morava num condomínio bacana e tinha medo, né, de acontecer alguma judaria, alguma covardia comigo e com a minha família. E aí em 2019 a gente decide mudar definitivamente para os Estados Unidos. Abril de 2019 a gente muda para a cidade de Orlando. Eu tive a oportunidade de comprar um imóvel em Orlando. Esse imóvel a princípio era para investimento, mas depois se tornou um imóvel para a gente morar. Ficamos morando 1 ano e meio, pegamos pandemia e foi muito difícil, né, porque veio pandemia. O nosso projeto era abrir um salão em Orlando. A gente só consegue abrir esse salão no final de 2020, acho que início de 2021, na cidade, no bairro de Metro West, em Orlando. A gente abre o salão, funciona, depois a gente fecha, enfim. E para resumir a história, que é muito longa, para você entender, né? A gente constrói a nossa vida nos Estados Unidos, né?
na Flórida. A gente começa a trabalhar, vem a permissão de trabalho, a gente começa a fazer cabelo, atender clientes. E num determinado momento, a gente estudando, né, toda a logística da Flórida, onde seria melhor a gente ganhar dinheiro, a gente decide mudar de Orlando para Miami. E a gente já vivia há 3 anos, né, 2 anos e meio, quase 3 anos em Orlando. A gente decide mudar para Miami e vamos morar em North Bay Village, que é uma ilha de Miami, próximo a Miami Beach. E a gente abre um salão lá em Miami. E a gente começa a atender, o salão começa a ter um fluxo de cliente legal. A gente completa aí quase 4 anos de América, até que acontece o inesperado. A minha amada esposa entra numa crise e decide que quer ir embora. Por qual motivo? Saudades. Enjoada, tô enjoada, esse era o argumento dela, né? A justificativa dela. Tô enjoado dos Estados Unidos, não aguento mais isso aqui, a gente já sabe o que é os Estados Unidos, vamos embora, vamos voltar pro Brasil, a gente tem negócio no Brasil, o nosso salão tá lá, tá funcionando. Tô com saudade, né, do Brasil, do Rio. Então ela insiste em voltar, né, decide, não quero ir embora, não quero mais ficar aqui. E a gente toma essa decisão, vende tudo, as coisas de casa, vende o salão e volta pro Brasil em setembro de 2023. Nessa volta, galera, a gente retorna para o Rio. A gente morava, antes de vir para os Estados Unidos, eu sou nascido e criado num bairro chamado Bangu, e a Cíntia era também de Bangu, de um local chamado Vila Aliança. E quando a gente começou a ganhar dinheiro, a gente foi morar na Barra da Tijuca. É um bairro bem bacana, né, de gente que tem grana. E quando a gente muda para os Estados Unidos e a gente retorna depois desses 4 anos, acontece da gente morar, tentar ver alguma coisa ali próximo da Barra. Tava muito caro e a gente vai para o Recreio dos Bandeirantes, que é do lado, né? É um bairro vizinho. Sendo que a gente retorna, vamos para um lugar maneiro, um condomínio bacana no Recreio. Eu tenho que matricular meus filhos numa escola particular, né? Porque eles foram alfabetizados em inglês. A Antonella chegou aqui com 3 aninhos de idade, ela entrou no kindergarten, né? Que é o primário lá, tipo, bem no começo. E o Vitor chegou com 5 anos. Então eles foram alfabetizados em inglês. Eles tinham um pouquinho de dificuldade na escrita em português, até que escrevem bem, né? Eles escreviam bem em português, mas a forma de aprendizado, né, é totalmente diferente aqui nos Estados Unidos e no Brasil. E a gente ficou com medo dessa readaptação deles com o português. Aí colocamos eles numa escola bilíngue, no Recreio dos Bandeirantes, uma escola muito cara, já tomei um susto. Então assim, a gente já volta, né, basicamente com um custo ali de aluguel, porque eu tenho um imóvel no Rio, só que eu não quis morar nesse imóvel, a gente quis alugar. A gente já volta com um custo fixo basicamente de mais de 20 mil reais, só com aluguel do local, né, do apartamento que a gente alugou, fora escola, as compras. Eu fiquei apavorado com os valores. Enfim, e a gente começa a ver que as coisas estavam bem difíceis. E um grande fator, eu vou levantar, galera, e vou andar aqui para mostrar para vocês como é que é o mall aqui, e a gente vai bater nesse papo e eu vou continuar o vídeo com vocês. Só um minuto. Vou continuar gravando para vocês, galera. Então, aqui, ó, esse mall aqui é bem bacana. Tem o Starbucks ali onde eu estava, né? Tem o Cane's, não sei se vocês conhecem aí no Brasil, Cane's. Aqui em Boston, ó, Cane's é aquele ali, ó. É um restaurante de frango. Cara, o melhor frango que existe nos Estados Unidos, chicken tenders, é nele. E aqui tem várias coisas, ó, nesse mall. Tem academia, Planet Fitness, a minha esposa malha nessa academia. Tem Old Navy, roupa top que tem ali, Carter's, aí no Brasil deve ter também, né? Olha, tem um cinema, AMC, tem Chipotle, tem Crumble Cook, não sei se vocês conhecem Crumble Cook, é muito bom. O melhor cookie aqui dos Estados Unidos também. Então tem muita coisa boa. Então, galera, como eu estava falando com vocês, né,
eu tenho esse impacto nessa volta pro Brasil. E aí meu custo já gira em torno de uns 20 mil reais, quase 30 mil. A casa que nós morávamos, que era 10 mil o aluguel, já, a mesma casa, né, já estava 25 mil. E a gente decidiu ir para um apartamento menor. A escola dos meus filhos que eu pagava 1.500, 2.000, já estava quase 4, já estava quase o dobro. E o nosso custo fixo fica muito, muito caro. Então eu começo a ficar um pouco preocupado. A Cíntia, minha esposa, ela volta naquela esperança de que a gente teria a vida que a gente tinha em 2018, né? No Brasil. Ela volta achando que não, a gente vai viver uma vida boa, confortável, ter uma qualidade de vida bacana, mesmo sendo no Rio de Janeiro, que é muito difícil, né? Você viver em paz, mas a gente tinha essa esperança de voltar. E infelizmente a gente vê que a coisa estava muito diferente, o movimento do nosso salão estava muito diferente. Meu Deus, tem umas meninas gritando aqui atrás. O movimento do nosso salão estava muito diferente, as coisas estavam muito diferentes. As amizades, né, os nossos amigos, assim, é muito estranho, galera, essa sensação de que quando a gente está aqui nos Estados Unidos, a gente fala assim, pô, a gente está aqui, mas a gente não pertence a esse país. Mas quando a gente voltou pro Brasil, a gente também não... A gente tinha o mesmo sentimento de não pertencimento ao Brasil. Tipo assim, cara, eu não pertenço mais ao Brasil. E aí eu vou virar a câmera agora pra mim, pra não ficar mostrando pra vocês. Já deu pra vocês verem aqui como é que é, né? Muito bacaninho, ó. Aqui tem um estacionamento gigante. E aqui é o cinema, ó, tem a Marshalls. Não sei se vocês conhecem a Marshalls também. Marshalls é uma loja muito bacana, vende muita coisa bacana. Ó, esse cinema aqui é top. Já vim aqui já com meus filhos. Já trouxe eles aqui nesse cinema. Tem a Marshalls lá, ó. Lá no final, lá. A Marshalls. Aqui, ó, galera, tem um Banco Santander. Pra quem não sabe, aqui tem Banco Santander aqui nos Estados Unidos. Ó. Ali é Marshall. E tem um restaurante, o melhor restaurante de massas aqui dos Estados Unidos, na minha concepção, tá? Que é o Olive Garden. É um restaurante muito, muito top. Ele tá ali, ó. Lá naquele lado lá, ó. Esse aqui, ó. Esse é o Olive Garden. Um restaurante muito, muito top. Então, galera, como eu tava falando, então a gente volta definitivamente pro Brasil. Deixa eu sentar aqui para conversar com vocês, que é melhor. E essa volta, a gente começa a observar que muita coisa mudou. Não era mais a mesma coisa, o nosso custo estava elevado, muito alto. A gente não se sente mais pertencente, né? A gente não se sente mais... tipo, esse país não é mais o nosso. A gente se acostumou com a América e a gente decide, em setembro, retornar para os Estados Unidos. Uma das coisas que eu costumo dizer para algumas pessoas que têm vontade de vir para os Estados Unidos, né? Tem um amigo hispano ali tocando uma música, ó. Aqui os hispanos, é interessante, os hispanos eles adoram andar com carro com som alto, né? Tem uns que botam aquelas caixas amplificadas autona e coloca o mambo deles ali, o muchacho deles e não estão nem aí. Então, quando a gente retorna, a gente começa a observar essa série de questões financeiras, não só financeira, que aqui nos Estados Unidos a gente vivia em condições bem melhores que no Brasil, né? Aqui, por exemplo, a gente não paga escola para as crianças. No Brasil, meu custo era de quase 6 mil reais de escola. E a gente começou a colocar isso na balança, essas coisas, né? Ponderar. A Cíntia também viu que não era a melhor opção ter voltado para o Brasil, a economia é diferente, as coisas mudaram. E a gente decide voltar para os Estados Unidos definitivamente em setembro de 2000, na verdade em junho de 2024. E a gente faz uma viagem, né, na Califórnia, a gente faz a Rota 66, conhece, cara, muitos locais nos Estados Unidos, Califórnia, Texas,
Las Vegas, e aí a gente chega na Flórida em agosto, em setembro a gente decide vir para Boston. E essa foi a nossa jornada. Então, assim, um conselho para você que está aqui nos Estados Unidos e quer voltar para o Brasil, não por motivos imigratórios, de documentação, mas por desejo, né? Pense bem se de fato é o momento de voltar para o Brasil ou se vale a pena pagar um pouco mais de preço aqui nos Estados Unidos. Aqui as coisas não estão fáceis, galera, nos Estados Unidos. Tem muita coisa acontecendo de imigração, a economia também não está lá essas coisas, mas aqui a gente consegue trabalhar um pouquinho mais e ter uma qualidade de vida um pouco diferente do Brasil. Então essa foi a minha história. Eu estou voltando nesse canal, eu vou começar a postar uma sequência de vídeos aqui falando de muitos assuntos sobre os Estados Unidos, sobre Boston aqui, Massachusetts, que é a cidade que eu estou morando. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, compartilhar talvez para alguém que tem o desejo de vir para cá, porque eu vou estar postando uma sequência de vídeos aqui, bastante conteúdo para vocês. Então, essa foi a nossa decisão. Estamos de volta aos Estados Unidos. Tem muita coisa para compartilhar, o que está acontecendo aqui agora com vocês nesse canal. Eu vou me empenhar, eu prometo, de gravar vídeos, de mostrar muita coisa boa aqui, muita coisa ruim também. Então me segue aí, Diego Fortes, esse é o meu canal, né? E essa foi a nossa escolha. Vivemos 4 anos aqui, voltamos para o Brasil 1 ano, nos arrependemos e estamos de volta para os Estados Unidos. Tamo junto, galera. Forte abraço.